Fala, meus irmãos, tudo na santa paz? Graças a Deus. Estou bem, espero que você esteja bem também. Mais uma aula aqui de quinta-feira, exatamente às 20 horas. Todas as vezes tenho o costume de clicar nesse relógio aqui e ver as horas. 20 horas cravado. Compromisso é compromisso. Compromisso é compromisso. Acabou, simples assim. E espero que você tenha um compromisso também de todas as quintas-feiras, 20 horas, tá aqui ao vivo comigo para receber mais informações, dicas de treinamento, comportamento. Inclusive, hoje eu quero falar sobre comportamento em posto de serviço. Às vezes, você está aí no seu posto de serviço e você está perdendo uma oportunidade fantástica de ser melhor do que você é e está perdendo a oportunidade por não enxergar lá na frente. Não é enxergar agora. Às vezes o agora tá ruim, mas o lá na frente só irá ficar melhor se eu construir aqui. Simples assim. Por eu não construir aqui, o que eu posso esperar lá na frente? Nada. O que cai do céu é chuva. Então eu tenho que trazer a provocação, eu tenho que provocar o acontecido. Às vezes vem por curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas uma hora virá. É a lei da semeadura. Eu, como cristão evangélico, eu creio piamente naquilo que planta, você colhe. Muitas coisas que você está vivendo hoje, porque você colheu ou você plantou lá atrás e hoje você está colhendo. Seja coisas boas ou coisas ruins. Mas esse não é o assunto, não é? O assunto é você trazer uma provocação no seu posto de serviço. Vou te dar alguns exemplos que eu já vivi. Às vezes, nós pensamos de uma forma totalmente errada e não cristã. Eu tenho que falar daquilo que é a minha essência. Eu costumo dizer nas minhas ministrações, quando eu estou falando sobre a palavra de Deus, que o evangelho ele combina com várias coisas. Vou repetir. O evangelho combina com várias coisas, mas tem uma coisa que não combina de jeito nenhum e as pessoas não entenderam sobre isso. O evangelho não combina com egoísmo. Você vai vendo a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, que ela não trata do indivíduo, ela trata do coletivo. Vou dar um exemplo. Cristo, ele não veio morrer por ele ou viver para ele. Ele veio morrer por nós. Quando ele estava peregrinando, andando pelas cidades, e aquele tumulto de discípulos e todas as vezes questionando ele como alcançar a bênção, como ter o benefício, ele subiu no monte e falou assim: eu vou ensinar vocês a orarem. E começou. Pai Nosso. Rapaz, já começou a falar que o pai não era dele. O pai era dele, mas ele já estava repartindo aquilo que era dele. Só essa parte já nos traz assim muita informação. Já nos traz uma informação fantástica. Pai Nosso, meu Deus. E o pai era dele e ele já estava compartilhando algo maravilhoso. Assim, a vida continua. E se nós acharmos que nós estamos nesse posto de serviço de uma forma por acaso, meu irmão, você não entendeu o propósito. Você está nesse posto de serviço, seja ele bom, considerado médio, ruim, dificultoso, fácil, não interessa. Se você está nesse posto, com toda certeza é para você fazer algo diferente. Foi Deus que te colocou aí. Consegue entender esse negócio? Se você conseguir entender isso, já é um bom caminho. Aí você tem que agora fazer a diferença. Às vezes você está esperando o benefício próprio.
Mas comece a repartir e a enxergar mais do que só você. Consegue enxergar as pessoas? Eu lembro que eu trabalhava em uma empresa e essa empresa ela prestava serviço terceirizado de segurança, obviamente, do Banco Itaú. Nós éramos responsáveis por todos os bancos Itaús aqui do estado de Goiás e de Tocantins. Então eram vários bancos. E nós tínhamos, eu era o gerente operacional, e nós tínhamos muito trabalho em locar o vigilante para os bancos, por vários motivos. Primeiro motivo, porque o vigilante já viciou trabalhar na escala 12/36. E banco é 44 horas semanais, ou seja, você vai trabalhar todos os dias. Segundo motivo, porque todos os bancos não trabalham um vigilante, trabalha mais de um vigilante, ou seja, você tem que aprender a trabalhar como equipe. Então você vai ficar o dia inteirinho com outras pessoas ou com outra pessoa, se for mais um, né? Então essa relação com outra pessoa tinha um desgaste muito grande, os vigilantes. Nossa, muito. E o terceiro, eu poderia citar vários, mas o terceiro aqui era o que era mais difícil. Os vigilantes lidar com pessoas, pois ele estava ali em um banco e o banco é atendimento ao público. E a gente sabe que para entrar em uma agência bancária é necessário fazer o que ali? Uma pré-vistoria, que tem a porta com detector de metal. No começo, o vigilante ia falando, ia trabalhando, no sentido assim, olha, você está com algum objeto metálico, começava a conversar, de repente, passavam uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o vigilante começava a ficar louco da cabeça, ofender as pessoas gratuitamente, começava a ficar nervoso e começava a criar, na vez de solucionar problema, ele começava a causar problema. E o que nós da empresa fazíamos? Tínhamos que chamar ele lá, na base, conversar com ele, explicar todos os detalhes, mais ou menos o que eu estou te explicando, e voltar ele para o posto e dar uma outra oportunidade. Mas muitos perdiam essa oportunidade porque continuavam fazendo as mesmas coisas e acabava que o próprio banco pedia para substituir aquele vigilante. E quando você colocava um vigilante novato, ele até aprender todos os procedimentos gera recurso, dinheiro, tempo, desgaste. Então, de repente, eu falava assim, eu reunia essa turma, colocava em uma sala, falava assim, olha, se nós não trabalharmos em conjunto, nós vamos perder o contrato. Perdendo o contrato do Itaú, serão centenas de pais de famílias, mãe de família, perdendo o trabalho. Não temos como nós relocar vocês em nenhum outro lugar. E está assim de empresas concorrentes colocando preço lá embaixo para assumir esse posto. E a gente não pode perder, meu irmão. Não é só a questão do salário. É muita coisa envolvida. Os nossos nomes, as nossas famílias, os nossos filhos. Tem muita coisa envolvida. Porque ele acha que ele está trabalhando ali fazendo só para ele. Não. Quem faz só o que quer, só o que gosta, é criança. E nós já passamos dessa fase. Nós somos hoje adultos. Só que muitos adultos ainda estão infantilizados. Infantilizados. Se você falar qualquer coisa, ele desaba. Fica nervoso, dá birra. E eu ficava rindo, pois nós estamos tratando, não é qualquer área, nós estamos tratando a área da segurança. Consegue entender? Então é algo muito mais complexo, muito mais sério. Então a gente precisa que vocês
venha melhorar. E o que nós estamos falando aqui não é aprender nas técnicas operacionais, não é para aprender nas técnicas de uso do armamento, defesa pessoal, não. É no interpessoal. É saber que você não está aí só por você, você está aí por um coletivo. Aí muitos interpretavam que era a empresa que estava fazendo isso, porque a empresa é empresa. O povo tem um negócio de empresa, como se a empresa não tivesse dono, não fosse gente também. Como se a empresa fosse maldosa, a empresa está querendo... Não, a gente só quer que você preste o seu serviço, daquilo que você se sujeitou a prestar um bom serviço. A gente só está pedindo isso, nada mais. Né? Lembro eu que nós tínhamos dificuldade demais de fazer o recrutamento desses profissionais, porque pensava em si só. Aí, eu pensando aqui, teve uma oportunidade, isso foi em 1998, fazem muito mais do que 20 anos. Eu trabalhava como vigilante em um posto. Para quem é daqui de Goiânia sabe, prestava serviço em um posto chamado LACEN. O que é LACEN? O laboratório que mexia de fazer exames. É um laboratório do estado de Goiás, que tem vários estados, tá? O LACEN. Você pesquisar aí você vai ver. E eu trabalhava lá, aqui em Goiânia. E lá os médicos, os enfermeiros, os biomédicos, tinha muita turma lá, concursados, contratos, tinha uma galera bacana. E de frente a esse laboratório, de fora a fora, dentro já da empresa, o pessoal estacionava os carros, e eram muitos carros, muitos mesmo, estacionava esses carros internamente, então ficava na nossa responsabilidade também dar segurança a esses carros. Mas como não entrava praticamente ninguém, era só funcionários que entravam, ia trabalhar, depois saía, pegava seus carros, ia almoçar, voltava, trabalhava de novo, depois dava ali 5 horas, batia o ponto e ia embora. E os carros ficavam ali no sol quente, mas quente, não tinha uma cobertura, não tinha uma árvore, não tinha nada. Aí tinha 2 vigilantes, era eu e mais um. Aí eu tive uma ideia porque eu vi alguém fazendo isso, não foi criação, descobrindo a roda, não. O que eu fiz? Eu peguei, tinha um supermercado 2 ruas atrás, pedi o camarada lá para juntar caixa de papelão. Juntou essas caixas de papelão e eu peguei elas, foram muitas, eu ia lá num plantão, ia lá no outro plantão, ia trazendo essas caixas. Abri essas caixas, peguei uma fita crepe, aquela fitona grossa, e fiz uns quadrados. Fiz vários quadradões, assim, não sei se você está entendendo. Pegava, abria a caixa, para quê? Para colocar em cima dos para-brisa desses carros. Esse outro vigilante ficou possesso comigo. Você tá doido, você tá maluco, você tá puxando o saco, você tá isso, você tá aquilo outro. Falei, não, meu irmão, eu gostaria tanto se eu tivesse um carro aqui e alguém chegasse e fizesse essa graça, literalmente. Consegue entender essa palavra? Graça. 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 Se fizesse essa graça comigo, eu acharia maravilhoso. Mas eu ignorava ele, era meu parceiro de trabalho, mas era difícil trabalhar com ele, mas eu falei. E colocava nesses carros. Eram muitos carros? Eram uns 30 carros, mais ou menos. E assim eu colocava. Aí quando voltava, o pessoal ia sair do almoço, olhava assim o carro mais fresquinho, porque aquele solzão, tirava, colocava do lado, ia lá, o pessoal começou a me conhecer pelo nome. Murilo. Qual segurança? Não, Murilão lá, Murilão é gente boa, tal. Eles voltavam do almoço, muitos me traziam, assim, por carinho, né? Trazia uma sobremesa, um pedaço de um doce. E eu, não quero isso não estou fazendo isso por isso. Mas o coração do ser humano, quando ele é agradado, ele tem, na sua essência, o ser humano, também de retribuir aquilo que alguém está fazendo. É natural do ser humano
do bem. É natural isso. Não estava fazendo isso para ganhar nada, de jeito nenhum. Aí, um dia, trocou o diretor dessa empresa. E o diretor, e esse posto, eu considerava ele bom. Por quê? Ele ficava perto de casa, ele dava café da manhã e almoço e lanche. Eu falava, cara, esse posto aqui é muito bom. A senhorinha lá do refeitório, ô segurança, o almoço está pronto. Aquele almoço fresquinho. Nós éramos privilegiados, porque nós, da segurança, que era eu e o outro companheiro, a gente revezava. Eu ia lá, almoçava e voltava. Ele ia lá, almoçava e voltava. E a gente almoçava ali no meio dos médicos, dos doutores, batendo papo, conversando sobre futebol, sobre política, sobre isso, sobre aquilo, e trocando, interagindo. E eu percebia um certo ciúmes do outro companheiro, porque ele via que eu era muito querido naquele momento. Mas onde eu quero chegar? Aí houve uma troca de comando, não é? E essa troca de comando, normalmente quando chega alguém, ainda mais um diretor novo, o que ele faz? Ele começa a mexer nas coisas e tudo mais. E aí uma das primeiras coisas que ele fez foi ligar na empresa e pedir para substituir os 2 seguranças. Na verdade, todos os seguranças do meu plantão, o pessoal da noite, o pessoal do plantão anterior, trocar todo mundo. Porque ele achava que o pessoal... Porque estava acontecendo um negócio lá estranho e esse diretor achou que a segurança estava deixando a desejar. Beleza, até aí tá tranquilo. Então, eu só estava esperando o comunicado, que a Rádio Peão, né, a fofoca, o blá blá blá, estava falando que nós íamos ser substituídos. Então, nessa conversa, eu só fiquei esperando ser substituído, mas eu até falei para minha esposa, eu era recém-casado. Eu casei também em 98. Casado até hoje, graças a Deus. Penso uma mulher linda e maravilhosa, é minha negona maravilhosa. Negona é porque é o apelido que eu chamo ela desde quando nós éramos namorados. Hoje é difícil, né? Eu já fui chamado a atenção assim publicamente por... Ô, negona! Não tem gente que chama minha querida, né? É isso mesmo, mas pula essa parte. O que eu ia falar? E trocar. Eu tava só esperando. Eu conversei com a minha esposa, falei assim: não, meu amor, eles vão trocar eu de posto lá, vai trocar a turma. Mas o que você fez? Eu falei: não fiz nada. Mas tá acontecendo algumas coisas lá, chegou um diretor novo, provavelmente vai mudar. Ela falou assim: vamos orar para você permanecer lá, vamos orar. Aí passaram uns 2, 3 plantões, eu cheguei para trabalhar, tinha um companheiro lá diferente. Não era mais o seu Joaquim, que era o nome do meu companheiro, do meu amigo lá de plantão, que era nós 2. Aí eu vi outro, mas quem é você? Eu sou fulano de tal, a empresa me mandou aqui, pediu o Joaquim para apresentar lá na base, que vai arrumar outro posto para ele, não sei o quê. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, a comunicação era mais difícil. Eu fiquei assim, nossa, o pessoal vai me chamar lá e me substituir também, né? Trocou. E o pessoal da noite, perguntei, não, trocou também. Aí o pessoal do plantão, não, trocou todo mundo. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Chegou ali por volta, aí todo mundo chegou, os diretores, aí deu por volta ali de umas 9 horas, eu entrava às 7, né? Deu por volta de umas 9 horas, fui chamado lá na diretoria desse novo diretor e ele falou assim, olha, tá tendo algumas mudanças aqui. Eu já estava esperando, né, que ele ia falar assim para me apresentar lá na base. Tá tendo algumas mudanças aqui e aquela coisa toda, mudei toda a equipe de segurança, vou mudar mais algumas coisas, vou criar umas normas, criar uns procedimentos. E eu tô escutando que lá, eu era meninão de tudo, né? Só que a galera aqui de dentro, os médicos, a senhora lá do refeitório, a fulano, o Beltrano, o Ciclano, eu não entendi. Todos eles pediram para que você ficasse. Eu falei, foi mesmo. Eu não esperava isso, não estava fazendo nada. Foi mesmo, fiquei assim. Nossa, sabe quando traz aquela alegria? Diz que você que é o Murilo? Eu falei, sou eu. Aí eles pediram você para ficar. O que você está fazendo de diferente? Eu falei, não faço nada, não sei. Eu faço meu serviço aqui, tudo certinho e vou embora. Sem novidade. Não. Diz que você faz isso, faz aquilo outro. Inclusive, você plantou umas árvores lá no nosso jardim. Falei, desculpa, porque que passou um caminhão da prefeitura
distribuindo mudas aqui no bairro. E eu parei esse caminhão, né, um mês atrás, e pedi ele algumas mudas, inclusive daquela árvore flamboyant. Não sei se você conhece, acho que você conhece, não sei. E eu pedi algumas mudas, eu vi que o sol é muito quente, e eu plantei umas 8 árvores. E todos os dias de tarde, quando você já vai embora, porque aqui fecha às 5 horas, eu não sei se eu estou criando alguma situação, eu plantei, né, depois das 5 horas, e eu ago. Pega a mangueira, estico ela lá e jogo água nessas plantas. Inclusive está até ficando bonitinha, mas desculpa mesmo. Porque eu pensando assim, eu vou plantar essas árvores, porque daqui a alguns anos, não sei, essas árvores crescem e faz uma sombra nesses carros, né? Ele falou assim, eu quero te parabenizar. O pessoal falou isso, que você plantou umas árvores lá onde fica os estacionamentos dos carros. Você não está pensando hoje, você está pensando daqui 10 anos. Uau, que coisa maravilhosa. Sabia que você tem futuro na sua profissão, não falando na profissão, na sua carreira profissional? Eu fiquei assim, mas será que o que eu estou fazendo os outros não fazem, não? Pensei comigo, né? Ele falou, sabia que essas coisas outros não fazem? O pessoal falou também que você coloca um papelão em cima dos carros aí para diminuir o calor, né, o estrago nos painéis e tudo. Eu falei, faço sim. Mas eu não faço, desculpa se eu estou atrapalhando. Não, você pode continuar fazendo, você pode continuar aguando, você pode continuar vindo aqui almoçar junto com os médicos, conversando. O pessoal gosta demais de você. E eu pensando assim, meu Deus, eu não fiz isso pensando nessa pegada. Mas, a partir de hoje, eu vou pensar melhor. Eu falei, que coisa boa, né? Eu só estava me colocando no lugar do outro. Hoje, inclusive, tem o quê? Eu estava conversando com um pastor, amigo, ele lembrou eu dessa notícia, porque um dia eu falei isso na igreja, um dia eu testemunhei sobre isso, dessas árvores que eu plantei, pois a igreja onde eu congrego hoje fica muito próximo desse posto que eu já trabalhei há muitos anos. E ele me lembrou, falou assim, eu passo lá e eu vejo as árvores. Eu falei, eu voltei lá, assim, de voltar. Eu passo de carro lá na porta e vejo aquele tanto de pé de flamboyant gigante, porque se passaram 20 anos, mais de 20 anos, né? Aqueles pés gigantes, assim, aquelas várias árvores juntas e faz, assim, até frio lá de baixo, tanta sombra. Falo, louvado seja Deus, que Deus me deu capacidade hoje, quantos não desfrutam dessa sombra? Mas eu estou te dando um exemplo daquilo que eu fiz, sem esperar nada em troca. Agora, com a consciência que eu tenho hoje, que é a consciência do qual eu espero que você tenha ou adquira, aprender a viver não para você, mas para o outro. E automaticamente, quem é o maior beneficiado é você. Eu fiz um vídeo esses dias, você vai olhar aqui no canal, falando sobre o atendimento, o bom dia, você cumprimentar as pessoas. Eu até coloquei o título, não cumprimento ninguém. O vigilante, ou porteiro, ou vigia, seja quem for da segurança, ele tem dificuldade, parece, de cumprimentar e de relacionar com as pessoas. E o tal do bom dia, boa tarde, boa noite, não é um favor que eu faço. Primeiro, é uma obrigação, na função do qual eu exerço. Professor, tá vendo essas pessoas difíceis de cabeça? E teve uns comentários assim, pesado. Não, lá no banco onde eu trabalho eu não cumprimento de jeito nenhum essa galera, esses pestes, esse povo mal educado. Falei, então beleza. Se você está fazendo isso, então significa que você não tem autenticidade, você não tem personalidade. Pois de acordo com que é o ambiente que você se comporta, você muda de acordo com o ambiente. Ou seja, eu sou assim se o povo é assim, eu sou assado se o povo é assado. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja você mesmo. Não mude por essas questões. Não mude, não se vende. É igual, isso é muito mais comum, eu falei um português errado. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Nas empresas de segurança, identificar vigilantes, principalmente vigilantes, que estão roubando.
Você coloca lá ele para fazer a segurança e de repente as coisas começam a sumir. Eu fui gerente de segurança em várias empresas. Isso é triste, isso nem é comentado. Talvez você nunca nem ouviu isso, mas é triste. A pessoa acha no direito, essa empresa aqui é rica, milionária, se eu pegar isso aqui não vai fazer falta não. Aí leva. Aí amanhã ele fala assim, se eu pegar mais isso e pegar mais aquilo, e o cara é um ladrão. Até a empresa ser acionada, o supervisor, a segurança, a gerência, ir lá e demitir o camarada por justa causa. Eu nunca tive lá naquela sala. Já aconteceu coisas assim terríveis. De eu chamar um vigilante, colocar um testemunho e falar, meu irmão, é melhor você confessar. Vai confessar o quê? Aí começa aquelas conversas, blá, 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 nunca fiz isso, pelo amor de Deus, vocês estão me acusando por uma coisa, não sei o quê. Aí você pega a tela do computador assim e vira e fala assim, você falou que nunca esteve nessa sala, nunca fez isso, nunca fez aquilo. E essas imagens aqui? Aí você mostra uma imagem, 2, 3, 4, 20 imagens dele roubando. Entrando na sala de noite com a lanterninha, abrindo gaveta e levando as coisas. Aí a outra imagem mostra lá você indo até o seu carro, abrindo o porta-mala e colocando os objetos. Depois mostra outra, você entrando no seu carro, ligando o seu carro e indo embora. Isso tem na data de tal dia, de tal dia, de tal dia. Aí o cara se derrete. Pelo amor de Deus. Aí coloca o filho, a esposa, a mãe. Então essa pessoa aí fala assim, foi a oportunidade que fez o ladrão? Não, sempre foi ladrão, ele só precisava de uma oportunidade. Mas há tempo de regenerar, de mudar, com certeza, com certeza. Isso não é o caso. Mas o que eu quero dizer aqui, nessa nossa fala aqui, é que nós podemos ter, sim, a oportunidade de fazer do nosso posto um trampolim para um futuro muito melhor. Sendo amigo das pessoas, chamando as pessoas pelo nome, se relacionando, fazendo amizades, sendo melhor do que todos os outros profissionais da sua área. Se você está trabalhando aí como porteiro, seja o melhor porteiro. Mas não que você vai bater no peito e falar assim, eu aqui sou o melhor porteiro. Não, que as pessoas reconheçam em você que você é o melhor porteiro. Que as pessoas reconheçam que você é o melhor vigilante. Que você seja reconhecido pelas pessoas. Essa faz toda a diferença. E eu espero assim que você vá, a partir de agora, para o seu posto de serviço falando assim, o que eu posso fazer de melhor nesse negócio aqui? Não é por questão de dinheiro, não é uma questão pela empresa, não é uma questão do seu posto em si, e sim tudo em prol do próximo, da pessoa. Todo mundo gosta de ser bem atendido, todos nós gostamos. E por que você agora nessa posição não faz isso para o outro? Amanhã, Deus está vendo o que você está fazendo. E graças a Deus que é Ele que está vendo. Não fica preocupado que se o patrão ou se o seu chefe, o fulano, não está vendo, você fala, nossa, eles podiam ficar sabendo aqui tanta coisa boa que eu faço. Não, Deus já está fazendo e está lembrado que eu falei lá do início, aquilo que você está plantando, você irá colher. Porque isso é divino, isso é bíblico. É Deus que garante o fruto daquilo que você está plantando hoje. Então faça a diferença, meu irmão. Seja o melhor. Para quando alguém quiser te demitir, vai ter várias pessoas para te defender. E quando surgir uma promoção, várias pessoas irão apontar para você que merece aquela promoção. Eu sou testemunha viva dessa parada, meu irmão. Eu posso contar que eu passei por várias empresas, várias. E dessas várias eu posso contar
testemunhos assim fantásticos de promoções, de coisas assim fantásticas. Eu tenho amizades, muitas até hoje, e vou continuar tendo, de pessoas assim fantásticas que Deus me presenteou nessa caminhada da vida. Me presenteou com coisas maravilhosas. E que você possa também iniciar hoje fazendo essa diferença. Iniciar hoje fazendo toda a diferença no lugar onde você está trabalhando. Tá? Isso é para a nossa vida. E com certeza, daqui uns anos você vai lembrar desse vídeo. Eu tenho certeza. Eu nunca imaginei estar na posição tão confortável que eu estou hoje. Como empresário, proprietário de empresa, instrutor, ter um canal desse tamanho, andar pela rua, o vigilante, professor Murilo, eu te conheço. Eu contei aqui que eu fui em 2 países, eu fui na Argentina, nas férias anterior. Férias não, né? Umas pequenas férias. Eu sou assim, eu tiro umas férias. Graças a Deus, Deus pode me dar essa bênção hoje, né? De escolher. Então eu tirei uns 10 dias e fui. Algumas pessoas me acompanharam, tem vídeo aqui no canal. E eu estava lá no Paraguai, onde um vigilante veio ao meu encontro em um shopping e falando em outra língua que me conhecia e que acompanhava, que é, talvez ele, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas ele sabe. E chamou um outro vigilante que também me conhecia. Eu falei, cara, que coisa linda e maravilhosa. Então a vida é assim, meu irmão. Viva melhor, aprenda a viver. Aprenda a viver, porque o Pai, ele nunca foi só seu, ele sempre foi nosso. Deus nunca morreu por ele, ele morreu por nós. Não é verdade? É bênção demais, meu irmão, essas coisas aí. Eu vou ficando por aqui, eu vou levantar aqui para desligar, porque eu tô sozinho aqui, o pessoal já vazou. Eu tenho um compromisso ali agorinha. E graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez nessa aula de quinta-feira, às 20 horas. Não é não? Talvez você está vendo essa aula, porque eu sempre passo ao vivo, depois eu deixo salvo aqui no nosso canal. Talvez você está vendo aí muitos dias depois. Mas eu quero falar que essa mensagem não chegou até você por acaso. Não chegou. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração para você fazer, porque Ele te entregou muito mais do que você pode imaginar. Então, se Ele te entregou tudo, entregue também no seu posto de serviço tudo. 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 Honestidade, lealdade, alegria, responsabilidade, comprometimento, simpatia, não é? Tudo isso. Tá bom? Que Deus abençoe você. Se você quiser deixar um comentário aqui, vai ser muito bem-vindo. Se você quiser, não só você que já é inscrito no nosso canal, mas ser membro do nosso canal, seja membro do nosso canal. Vai ajudar o nosso canal, tá bom? Seja membro e quiser compartilhar aí nas suas redes sociais e deixar aquele joinha bacana. É isso que eu peço em troca. Que Deus abençoe sua vida ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre e sempre, tá bom? Deus abençoe sua vida. Deixa eu levantar aqui e vou desligar ali a câmera, tá bom? Um abraço.